So box, box, box. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia. I remember to drink. Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2023 e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1! Honda vai voltar oficialmente em 2026, mas ainda não tem um parceiro até o momento, então quem vai se habilitar? Também rolaram mais notícias do projeto da Audi, que também é para 2026, e a Claire Williams reapareceu com uma iniciativa muito bacana, criada com o nome do pai dela, o saudoso Frank Williams. Eu sou Felipe Junqueira. Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Okay. E pela 20ª vez, a Honda saiu e voltou. Quer dizer, nem saiu efetivamente ainda e já está planejando a volta. A fábrica japonesa já está registrada como um dos interessados para ser fornecedor de unidades de potência oficialmente em 2026, mas até o momento não tem nenhuma equipe ligada ao projeto. Com o marasmo de notícias na pausa forçada até Baku, todo mundo está procurando assunto. E um dos que anda pipocando é a especulação sobre quem vai abraçar a Honda. E assim, quem vai abraçar a Honda sabendo que eles vão começar e no meio do caminho vão sair. Red Bull, em 2026, vai passar a ter motor Ford. A gente não sabe ainda se a Ford vai só botar o nome no que a Red Bull produzia, como era o Tag Porsche mítico dos anos 80, ou se eles realmente vão construir o PU todo e tal. A Sauber vai virar Audi e vai abandonar a Ferrari. Então, o consenso entre os jornalistas que abordaram o assunto até agora é que a equipe que vai ser a parceira da Honda é a Aston Martin. A Aston já falou pelo Dan Fellows, que é o diretor técnico, que a equipe tá com a cabeça aberta, que não tá lá fechadinha com a Mercedes, casada com a Mercedes, apesar de, hoje em dia, eles comprarem não só a unidade de potência, mas suspensão e caixa de marcha. Tudo bem que isso pode ser só uma tática para pagar menos, né? Já que, considerando os investimentos que foram feitos até agora, e o Lance Stroll, que encabeça o grupo, que é dono da Aston, sendo sempre muito franco sobre o objetivo de ganhar títulos. Assim, dá tempo para que a Aston consiga se dedicar, né, e construir os próprios componentes, em vez de comprar da Mercedes, e ficar pronta para só comprar uma unidade de potência, seja da Honda, seja da Mercedes, seja da Ferrari, seja da Audi, enfim, lá em 2026. Agora a gente só precisa saber se tem interesse. A questão desses projetos é sempre que o dinheiro só não é suficiente, né? A gente já viu inúmeros casos na Fórmula 1 de equipes que tinham dinheiro e que não conseguiram fazer nada. A Toyota sendo o melhor exemplo disso, era a maior montadora do mundo na época e não foi a lugar nenhum mesmo tendo muito dinheiro. Então, o grupo que é dono da Aston Martin botou muito dinheiro na nova fábrica, contratou muita gente. Então, eu imagino que a capacidade técnica exista, o dinheiro, obviamente, existe. Aí a questão é só usar isso de uma forma que vai para frente, que também é um desafio sempre. Falando em motores, a Audi anunciou que vai começar a testar a unidade de potência híbrida no final do ano, já tendo quase completado as contratações necessárias para o projeto. Até o final de 2023, serão 300 profissionais trabalhando para criar uma unidade de potência completa, com a parte de combustão, os componentes híbridos e todo o resto. Até agora, a equipe já contratou 260, mas ainda faltam algumas posições para serem preenchidas, com uma mistura de pessoal de outros projetos de automobilismo da Audi e de pessoal com experiência na Fórmula 1. Eles estão tirando galera de outras equipes. Isso é importante, isso é uma informação importante, porque foi nessa que a Mercedes teve problemas ali na mudança de regulamento, porque a própria Red Bull, quando estava fazendo a Red Bull Powertrains, pegou muita gente da Mercedes, a Aston Martin já pegou muita gente da Mercedes e da Red Bull, tem gente da Ferrari saindo também, então essas saídas sempre afetam esses times. Então é legal ficar de olho nisso. E eles também já deram um recado em Xangai, reforçando, inclusive, que um dos mercados mais importantes para a companhia é o da China. Zhou só precisa não fazer nenhuma grande bobagem e o lugar dele na Fórmula 1 está garantido. Assim, né? Também torcer para não aparecer nenhum piloto novo chinês com talento. No momento, não temos nenhum. Então, parece estar tudo certo para o primeiro e até o momento único chinês da Fórmula 1 continuar lá. Contando também que a China não invada o Taiwan e começa uma guerra, mas aí já é outro tipo de podcast. Não, aí a conversa ia se alongar muito mais do que a gente se alongou ontem, né?
Essa canibalização dos profissionais é sempre interessante, né? Porque apesar de, obviamente, você não poder levar documentos, você não poder levar o que você produziu, as ideias, você não tem como não levar, né? Exato. O que é aprendido não é esquecido. Mas, assim, a Audi é uma empresa que não erra muito no automobilismo. E eles estão comprando a Sauber, que é uma empresa que tem um know-how incrível e que tem uma infraestrutura já no lugar. Assim. Se tudo continuar como vai, a chance da Audi não ser a melhor equipe nova, assumindo aí que vai entrar Andretti e afins, a chance da Audi não ser a melhor equipe nova é zero, né? Porque já estão trabalhando com a base da Sauber. É uma empresa que está botando dinheiro, que sempre que põe dinheiro se dá bem. Acho que vai ser uma competidora bem boa no futuro. Claire Williams, um pouco sumida após a venda da equipe da família para a Dorilton, voltou ao noticiário. Ela criou a Frank Williams Academy para auxiliar pessoas com contusões na coluna. No momento, ela está tentando levantar 1,5 milhão de libras para custear o projeto, junto com a Associação de Lesões na Espinha, que foi quem ajudou muito o pai dela, o Frank Williams, quando ele sofreu um acidente lá em 86. E o logo da academia vai aparecer no carro da Williams no Azerbaijão. E o James Vole estava lá, inclusive, no lançamento dessa nova iniciativa, o chefe da equipe da Williams. É muito bacana da Claire Williams fazer essa iniciativa. A gente torce para que ela levante a grana e muito mais, porque a Frank Williams Academy tenha um potencial aí para melhorar e mudar a vida de muita gente. É mais um exemplo, né, da pessoal da Fórmula 1 ajudando a sociedade em geral. Eu sinto uma falta da Claire Williams no grid. Eu sei que era necessário, né? A situação não estava boa na Williams e tudo mais, mas eu acho que ela era uma pessoa que só de estar ali fazia diferença. Mas que bom que ela tá honrando o nome do pai, né? Não que não honrasse antes, mas honrando o pai dela, que foi um homem muito importante, né? Um dos mais importantes para a Fórmula 1, que sofreu muito com a lesão de coluna que ele teve, que isso de fato ajude muita gente e cresça muito. E o Frank Williams é um belíssimo exemplo de uma pessoa que teve uma lesão gravíssima, né? Porque além da lesão na coluna, na cervical, ele tinha um negócio prejudicou o uso das mãos, então ele tinha várias limitações, e mesmo assim, se você pensar, o período de ouro da Williams foi depois disso, então aquela coisa, um bom exemplo de uma pessoa que tinha um estilo de vida, sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu, né? O pessoal na França queria desligar os aparelhos, e o Bernie Ecclestone arrumou um avião e fugiu com ele para a Inglaterra para cuidarem dele. E aí essa associação ajudou. E mesmo assim ele continuou, mesmo estilo de trabalho que ele sempre teve, psicótico de trabalhar e fazer a equipe melhorar e tal. E né, a gente teve lá no começo dos anos 90 o que é considerado o carro mais incrível da Fórmula 1, né? Aquela Williams com a suspensão ativa. E é bacana que a Claire esteja fazendo isso, porque a gente não sabe, né, se o nome da Williams vai continuar Williams, né? Não tem nenhuma garantia, então é um negócio bacana de preservar aí o nome do Frank Williams, num negócio que para ele era muito importante também, né? E que legal que a Williams continua fazendo parte, né, e ajudando essa organização e que vai colocar esse logo no carro. Acho que isso é muito, muito importante para manter essa conexão com a família Williams, porque mal ou bem acaba continuando sendo a alma da equipe, né? E quando eles compraram e falaram, não, a história da Williams é muito importante, eu acho que ninguém levou fé, né? Todo mundo falou, não, tá bom. Mas eles, já tem 3 anos que eles compraram a equipe e continua a Williams, né? A questão toda, os logos, o logo do Senna continua lá, eles realmente estão mantendo a chama da Williams acesa. Podiam, de repente, ter uns resultadozinhos melhores, né? Mas estão melhorando, vai. Sim, é um dos carros que mais melhorou esse ano. O problema é que a baseline que eles estavam trabalhando era o carro que era carroça. Né? Horrorosa. Sim, então tem aí um período de recuperação para chegar a ser um carro ruim só. Mas eu acho que eles já estão... O Albon esse ano já deu provas que o carro não é horroroso. Apesar da batida dele na Austrália, ele bateu, ele estava na cabeça do pelotão.
por mérito. A tristeza que foi ver aquela batida, meu Deus do céu. Nossa. Mas depois e tudo a gente mais que descobriu ela que causou, muita né? gente. Pelo amor. E depois a gente descobriu que muita gente estava com problema realmente de pneu. Então, assim, ele errou, mas ele errou por um problema que parece que foi geral naquela pista, que era a galera sem gripe. A Williams, inclusive, publicou um vídeo muito bacana com o James Vowles, explicando. Ele sempre faz, né, um perguntas e respostas, e ele explicando o acidente do Albon, é bem bacana, porque ele explica essa questão do pneu, né, que eles falaram que foi a causa do acidente, que na verdade o acidente foi lá atrás. Quando o Albon fez a curva 5 de pé embaixo, ele criou o acidente da curva 6, porque quando ele chegou na curva 6, o pneu estava fora. Então, assim, é muito interessante a gente imaginar que o carro da Williams estava fazendo curva 5 no começo da corrida de pé embaixo, que todas as outras equipes estavam falando, não sei, vai ter que esperar um pouco e tal, e o Albon metendo o pé embaixo na 5. Então, obviamente, o carro tá melhor. Amém. E que continue melhorando. Quero ver o Williams mais em cima, batalhando. E nas notícias fora da Fórmula 1, o presidente da WEC confirmou que Interlagos está no páreo para voltar ao calendário da competição de Endurance. Junto com Austin, que deve tomar o lugar de Sebring, Interlagos está no páreo, com o retorno da competição ao calendário com 8 corridas, como era antes da pandemia. A última corrida de WEC no Brasil foi em 2014. Segundo o presidente da CO, que organiza as 24 horas de Le Mans, existem diversas outras pistas querendo entrar, ou voltar, como no caso de Silverstone. Mas a ideia é não aumentar demais o calendário, que já vai ter o Qatar como novidade para 24. Com preços bem mais em conta que a Fórmula 1 e muito mais acesso aos boxes, carros e pilotos, o final de semana de corrida do WEC é um ótimo negócio. Inclusive, apesar de não ser uma grande fã de Endurance, eu não tenho muita paciência para ficar vendo 6 horas, 4 horas de corridas, eu super iria assistir. O final de semana da WEC é custo-benefício, assim, inigualável. Como era a Fórmula Truck aqui. Porque é barato, não sei como vai ser aqui no Brasil, né? Mas as corridas na Europa são baratas. Você basicamente pode fazer o que quiser, fora entrar na pista quando os carros estão correndo. Os carros são lindos e, pela duração da coisa, você assiste automobilismo até sair pela orelha. Então, assim, é fantástico. Interlagos é uma pista muito maneira para corrida de multiclasse, porque dá para ultrapassar, mas tem todo o miolo que complica um monte. Protótipo chegando num GT mais lento ali e tal. É muito bacana. Vai ser, se voltar mesmo, vai ser muito legal. Grazie ragazzi. Ótima quinta-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprints de notícias do Box. Fantastic guys, really, really good, great job. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome CastBox. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box. That's the end. Thank you. You can jump out. So box.